Seja bem-vindo a mais um Encontro dos Descobrimentos Online. Hoje estaremos conversando com o desembargador federal Dr. Fábio Prieto de Souza. Natural de Santos, São Paulo, é especialista em Direito do Estado, pós-graduado na Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, da Universidade de São Paulo. É presidente do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, sendo também desembargador desde 1998. É o primeiro juiz federal do Brasil concursado por um dos 5 tribunais regionais federais a ser promovido a uma destas cortes. No Tribunal Regional Federal da Terceira Região, foi presidente das 4ª e 5ª turmas. Foi juiz suplente do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo e membro do Ministério Público do Estado de São Paulo. Foi titular de entrância especial e obteve aos 27 anos de idade o primeiro lugar no concurso Melhor Arrazoado Forense. No relatório de inspeção da Corregedoria Geral da Justiça Federal, registrou a maior redução proporcional de acervo de processos em gabinete da 2ª secção do TRF-3. O desembargador federal recebeu o maior estoque de processos da história daquele órgão fracionário por sucessão. Prolatou mais de 30 mil votos. Recebeu o reconhecimento público do Superior Tribunal Militar de Brasília, com a outorga da Comanda da Alta Distinção da Ordem do Mérito Judiciário Militar, do Exército Brasileiro, com a outorga da Comanda e da Medalha do Pacificador, do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, com a outorga da Gran Cruz de Ordem de Mérito Judiciário, do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, com o colar do Mérito Judiciário, ministro Pedro Lessa. Dr. Fábio Prieto, boa tarde, muito obrigada por estar conosco. Boa tarde, Gabriela, e me permita cumprimentar também o seu pai, o advogado Nelson Faria, nosso grande amigo e incentivador das relações na área jurídica de Brasil e Portugal. Com certeza, obrigada. O Dr. Fábio Prieto comanda um dos principais tribunais do Brasil. Qual tem sido a vossa prioridade nessa importante caminhada? Eu dei toda a ênfase para o processo eletrônico, que é uma coisa importante aqui no Brasil, que está começando em todos os tribunais do país, e para São Paulo e Mato Grosso do Sul, que são estados importantes aqui no Brasil, eu penso que é uma ferramenta fundamental, não só para o judiciário, mas para todo o sistema de administração de justiça, para os advogados, para as empresas, para os cidadãos. Então, nós estamos nos empenhando muito nisso e conseguimos começar essa instalação na última semana. Isso é um projeto que vai consumir aí até a plena instalação em toda a estrutura nos 2 estados aqui da federação, vai consumir provavelmente entre 2 e 3 anos. Além disso, tem muita ênfase na prestação do serviço judiciário. Eu acho que o que legitima o juiz é o trabalho, é decidir, é produzir decisões, é isso que a sociedade espera. As outras atividades todas são secundárias. Então, dei toda a ênfase, apoiei alguns lugares aqui no tribunal que tinham um número maior de processos, montei um gabinete de apoio e nós conseguimos melhorar bastante a situação de vários gabinetes aqui no tribunal. Eu acho que o juiz se legitima, sobretudo, pelo trabalho. Muito bem. Os tribunais têm sempre uma imensa responsabilidade na condução de questões para a melhora, inclusive da convivência e segurança social. Acredita que a Justiça tem cumprido satisfatoriamente esse papel ou o que sugere para que se possa melhorar essa situação? Essa pergunta foi complexa em toda a história da humanidade. Nunca houve unanimidade a favor da justiça, mas contra também nunca houve. Então, nós vivemos sempre nessa polaridade, isso faz parte da existência humana. É muito difícil um país em que prestar a justiça ou pacificar as pessoas por uma decisão, até nas sociedades mais informais, mais primitivas, difícil uma aceitação plena do papel de quem julga. Mas isso tem que ser encarado como parte da condição humana. O que importa é melhorar sempre no Estado moderno a estrutura do Poder Judiciário e para que ele preste um serviço melhor e mais rápido. Esse é que tem que ser o objetivo. Nós temos que discutir os aspectos sociológicos, filosóficos, econômicos, dos poderes judiciários nos vários países, mas o importante é que isso funcione, que isso trabalhe, que essas discussões venham junto com essa questão do trabalho. O judiciário não é academia, não é local de discussão filosófica,
e os juízes, antes de fazerem isso, têm que prestar o serviço judiciário. Isso é muito importante. Em um país que tem uma burocracia muito grande como o Brasil, isso tem que ser enfatizado sempre. O Brasil vive uma situação e um momento político muito difícil. Muitos elogiam a delação premiada, outros são críticos da mesma, duvidando inclusive da sua eficácia. Qual é a vossa posição a respeito? A delação premiada é um instituto anglo-saxão, foi introduzido há pouco aqui no nosso sistema jurídico e veio para ficar. Nos países em que ela foi adotada, a barganha, na verdade isso vem do direito anglo-saxão, não se retornou para outro instituto, ele se consolida e, pelo menos a experiência moderna, contemporânea, é no sentido de que, da sua permanência, claro que comporta aperfeiçoamentos, não pode virar um sistema arbitrário na mão do Ministério Público, dos promotores, nem da polícia. Enfim, é preciso manter isso tendo um espírito de moderação, mas nos países em que você instituiu a delação premiada e a barganha, eles não recuaram. Esse instituto vai sendo sempre aperfeiçoado porque ele tem uma grande força, ele tem uma grande eficácia dentro do sistema. E ele funciona muito bem. E torna as coisas mais simples, torna as coisas mais claras, e, portanto, é um instituto que veio para ficar. O que nós temos que fazer é não deixar que ele se converta num instituto de arbitrariedade, que o poder conferido, por exemplo, aos promotores estaduais ou federais, no caso do Brasil, esse poder seja exercido de modo arbitrário, sem limites, e tenha a fiscalização do Poder Judiciário. Agora, feito isso, a experiência contemporânea é de consagração desse instituto. Não há como você lutar para que ele não seja aplicado depois de instituído. Não se conhece nenhuma experiência nesse sentido. O custo Brasil tem sido apontado como um entrave para o desenvolvimento do país. Com elevados encargos tributários e ônus laborais excessivos, corrupção, roubos de carga, o que encarece os produtos brasileiros. Uma alternativa profícua para a melhora do país seria eliminar ou reduzir o custo Brasil, mas para isso teríamos que promover diversas alterações significativas, inclusive constitucionais. Acha que a nossa Constituição, a famosa cidadã, está superada passado quase 30 anos? Não, eu acho que é uma disputa de projetos de poder entre determinados grupos que enfatizam mais exatamente esse caráter da cidadania, da Constituição, e há grupos que tentam cristalizar ou manter os aspectos corporativos. O Brasil tem, na sua malha social, uma força corporativa, isso é sabido. Nós temos uma representação corporativa muito forte. E a Constituição acabou não mexendo nisso. É compreensível porque quando você acabou o governo, foi um governo de força, a sociedade que no Brasil nunca teve um grau de organização muito grande, estava ainda mais desorganizada. Quem que estava organizado no final desse período? Exatamente as corporações. E essas corporações ganharam ainda mais força. Na verdade, você tem uma disputa entre essas duas. Claro, há muitos outros grupos de interesse, mas pode-se dizer que os grupos de interesses que têm mais força, que disputam a hegemonia, são aqueles de caráter corporativo e aqueles que querem enfatizar os valores que são em tese previstos na Constituição, como a livre iniciativa, o trabalho, a livre associação, enfim, o que você chamou aí de Constituição cidadã. Mas a Constituição é sempre um texto aberto, ela está sempre em disputa. A disputa agora é para que se ganhe uma hegemonia em pedaços dela. Vamos ser mais livres, vamos ter menos corrupção, vamos ter mais apreço pelo valor do trabalho, ou vamos enfatizar o caráter corporativo de tudo isso, né? Dar força à burocracia, dar força à corrupção, e a burocracia das burocracias é a corrupção, é a quebra da legalidade. O nosso déficit grande continua sendo um déficit de legalidade, de respeito à norma jurídica. Ainda já evoluímos, mas ainda temos um grande déficit de respeito à norma aqui.
todos seguirem a mesma norma de conduta. Certo. Conforme referiu no início, Interrompê-lo. O custo Brasil realmente é algo terrível, porque essa carga tributária não só para alguns setores excessiva, mas envolve ainda traz na sua exigência, na exigência do tributo, um grau de burocracia que para as empresas aqui é insuportável. Não é? Então, o custo Brasil realmente é algo muito significativo. Nós temos aí um culto à burocracia, não só ao custo tributário, mas também à gestão do custo tributário. Isso realmente é um drama para o país, e nós estamos mudando numa velocidade muito lenta. Né? O país teria que estar atacando isso de uma forma mais efetiva, a meu ver, pelo menos. certo. E a médio e longo prazo, será que nós vamos ver mudanças nesse sentido? Aí eu fico na condição de responder como pai das minhas filhas ou como agente político na condição de magistrado, entre aquilo que eu vejo e aquilo que eu quero ver. O que eu vejo, na posição que eu me encontro, é uma tensão muito grande, uma disputa muito grande entre esses dois Brasis que estão em luta. E não sei qual deles vai vencer. Eu tenho um lado que é o lado a favor da livre iniciativa, a favor do trabalho, a favor da cidadania, das liberdades públicas, mas esses grupos corporativos no Brasil, eles têm uma força extraordinária, eles têm conexões com grandes empresas, com grandes sindicatos, com grandes partidos, enfim, são naturalmente, até pela própria filosofia, muito organizados. E como pai, eu espero que pelo menos minhas filhas vejam um país melhor. O país só avança, na verdade. É claro que quem lê o Jornal do Dia do Brasil está correndo o risco de sofrer um infarto, porque o dia a dia do Brasil é muito dramático e às vezes até trágico. Mas se considerarmos aí os relatórios de qualquer área, econômico, sociais, empresariais, de médio e longo prazo, o país está sempre avançando. O drama do Brasil não é deixar de avançar, é deixar de ser aquilo que ele pode ser, não realizar suas potencialidades. É diferente da Europa, por exemplo. Morei na Inglaterra durante um período de crise. O problema inglês é potencializar aquilo tudo que ele já tem na mão. Eles sabem onde estão as riquezas, sabem o que é necessário fazer, como melhorar a exploração daquilo que já está posto. O nosso caso é diferente. Nós não exploramos muitas coisas que o Brasil tem e temos que fazer isso. Essa é a grande dificuldade. Mas tenho a impressão que avançaremos mais. Temos sempre avançado, mas não tanto quanto poderíamos avançar. Muito bom. Conforme referiu no início da entrevista, na última sexta-feira, o Tribunal Regional Federal da Terceira Região celebrou um marco histórico para a Corte Federal, que mais recebe ações no país. A implementação do sistema eletrônico que torna digital todas as fases dos processos judiciais. Como tem sido essa implementação, propriamente dita? Bom, isso é um processo altamente complexo aqui, porque eu estou aqui na capital do estado de São Paulo, em São Paulo, na Avenida Paulista, que é um centro financeiro, e você imagine que, por exemplo, instalar uma antena aqui de transmissão que é necessária ao processo eletrônico é muito fácil. Eu tenho as empresas que instalam antena, eu tenho o capital, eu tenho o prédio, eu tenho o cabeamento, tenho tudo. Agora imagine que eu tenho que pensar, por exemplo, em uma cidade como Ponta Porã, que fica no estado do Mato Grosso do Sul, que também está sob a nossa jurisdição. Lá tem comunidades indígenas, tráfico internacional, está na fronteira do Brasil com outros países, e o mesmo equipamento que eu tenho que instalar aqui, eu tenho que instalar lá. Então, só aí já é uma complexidade gigantesca aqui no Brasil. Fora isso, a questão do financiamento do projeto, que é sempre caro, treinamento de recursos humanos, aceitação da própria ideia do processo eletrônico pelos vários segmentos que atuam na justiça. Então, não foi uma coisa simples, mas eu fiz
um trabalho de convencimento, inclusive da advocacia aqui em São Paulo, que era resistente ao projeto, e nós conseguimos começar a instalação na semana passada. Começamos de forma bastante conservadora, bastante contida, porque a ideia é começar de modo seguro. Quer dizer, ampliar o sucesso é fácil. Agora, retornar de um eventual fracasso de grandes proporções é muito complicado. Então, nós optamos por ir avançando devagar. E tenho certeza que vai ser bom assim. Nós vamos ampliar agora, tem uma primeira ampliação nessa semana. Acabando essa entrevista, já tem uma reunião com a direção de informática e nós vamos avançar com esse projeto de forma muito segura e consistente. Acho isso extremamente importante para a advocacia no Brasil, porque nós estamos aqui em São Paulo, que é um estado pujante, onde a advocacia é muito organizada. Essa advocacia que orbita aqui na competência federal, na nossa área de influência. Então, acho que esse é um projeto extremamente importante, que vai mudar a dinâmica da gestão da justiça nos próximos anos. Você imagine que armazenar 400 mil processos dentro de um prédio desse na Avenida Paulista, um metro quadrado aqui é caríssimo, custa uma fortuna. Nós vamos poder mudar já esse conceito da ocupação do espaço físico. Nós vamos poder redirecionar os nossos recursos humanos, nossos servidores. Porque há funcionários aqui que ficam cuidando apenas de levar o processo daqui para lá, de mandar para o outro, juntar papéis. Os funcionários vão poder trabalhar auxiliando os juízes. Nós vamos melhorar a qualidade da informação, facilitar a advocacia, facilitar a tramitação do processo. Então, acho que essa é uma conquista extremamente importante e que vai influenciar os próximos anos da gestão da Justiça Federal nos estados de São Paulo e Mato Grosso do Sul. Com certeza, é um trabalho muito complexo e parabéns aí pelo trabalho que vai com certeza dar certo. Sempre solicitamos que nossos entrevistados contem um fato curioso ao longo de vossa caminhada. Teria algum fato curioso para partilhar? Olha, a essa altura da vida já teria muitos casos aqui. Não lembro de nenhum específico, mas vou aproveitar essa sua última pergunta para fazer uma profissão de fé, juntando com a sua penúltima pergunta sobre a condição do Brasil. Eu acredito realmente que o país avançou muitíssimo depois da industrialização dos anos 60 para cá, do século passado. Acho que um país que tem uma das maiores economias do mundo e que tem uma riqueza ainda por explorar, ele não explora tudo, todas as suas potencialidades, tem um futuro extremamente promissor, extremamente positivo. Não é uma tarefa fácil, porque nós somos um país de grande população, com um dos maiores territórios do mundo. Então, a diversidade aqui é muito grande. Mas isso também é uma oportunidade de realização. Mas se nós tivermos lideranças no Brasil que transformem essas dificuldades em ativo, nós tivemos países que fizeram isso. Eu tenho a impressão que o futuro do Brasil será promissor e contamos aí com os nossos patrícios de Portugal e, de certa forma, são os brasileiros na Europa para nós, com essa vinculação. Eu sou português, também tenho dupla nacionalidade, mas Portugal sempre foi e sempre será o Brasil na Europa. E por isso, isso que Portugal nos tem ajudado e continuará a nos ajudar. Tenho certeza que fará parte desse futuro ainda mais promissor que o país pode ter. Com certeza. Bem, doutor Fábio, agora para nós concluirmos, qual a mensagem que gostaria de deixar para os que acompanham o Encontro dos Descobrimentos online? Exatamente essa mensagem de um futuro melhor. Né? Acho que isso, por exemplo, o trabalho que vocês fazem, você, seu pai, o Nelson, que é um advogado estimado aqui de todos nós, é um trabalho extremamente importante, porque é preciso que nós tenhamos pessoas interessadas em fazer a conexão de Brasil com Portugal. É preciso que alguém faça isso, né? E faça com competência, com dedicação, com prazer. Exatamente o Nelson, você e outras pessoas que colaboram com isso, desempenham um papel importante. Né? Isso é um canal
que deve estar sempre ligado, né, que deve estar sempre ativo, mas para isso, além das relações formais entre os Estados de Portugal e do Brasil, não pode ficar restrito às relações formais. É preciso que na sociedade, nas empresas, na advocacia, enfim, nos vários segmentos diferentes, nós tenhamos pessoas interessadas nisso, comprometidas, querendo tocar isso para frente, querendo ganhar dinheiro, querendo realizar trabalho, querendo produzir coisas, prestar serviços. E fico feliz em dar essa entrevista para vocês, porque acho que vocês desempenham com talento esse trabalho que, para mim, é um trabalho importante. Queria agradecê-los, inclusive, pela oportunidade. Nós aqui agradecemos toda a atenção, doutor Fábio, agradeço imensas gentis palavras e, mais uma vez, agradeço a atenção e o tempo dispensado, que a gente sabe que não é fácil, às vezes dá uma paradinha para podermos conversar assim. Então, muito obrigada e eu desejo uma continuação de boa tarde e bom trabalho, muito sucesso. Obrigado, Gabriela. Para você também, tudo de bom aí para vocês. Obrigada.